Sejam bem-vindos a este painel exclusivo da nossa Design Week. O tema que nós vamos abordar hoje é o valor agregado do design, a visão da liderança. Eu sou a Paula Alves, eu sou responsável por vendas estratégicas na Avenue Code. Eu vou ser anfitriã de vocês aqui junto com a Ana e entrevistadora dos nossos convidados para a nossa conversa esclarecedora de hoje. A Design Week é a nossa proposta aí de educação continuada, que acontece anualmente na Avenue Code, trazendo as melhores práticas e cases do nosso time de design. E nós estamos inovando esse ano, na nossa Design Week de 2023, em trazer nossos clientes para dentro do nosso debate, e o nosso principal objetivo aqui é explorar como o design pode ser aproveitado por líderes que não são designers para impulsionar a inovação e criar aí novas oportunidades de negócio. Hoje a gente tem o privilégio de ouvir dois líderes ilustres de indústrias muito diferentes, cada um com as suas perspectivas únicas sobre o impacto do design. E sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês os nossos painelistas, começando por ordem alfabética aqui. Apresento o Guilherme Baeta, ele é Chief Digital Officer na Braskem, uma empresa petroquímica global, e o Baeta traz uma vasta experiência na gestão do Digital Center da Braskem. Obrigada, Baeta, pela presença. E também temos a ilustre companhia do gerente de desenvolvimento de software do Digital Labs da Cardil, que tem estado aí na vanguarda, na promoção da inovação de software no setor agrícola. Greg, a gente também agradece a tua participação. E agora, antes da gente nos aprofundar aí na nossa discussão, eu gostaria de preparar um cenário aqui, destacando alguns insights importantes de um estudo da McKinsey & Company, que a gente já viu aí em outras atividades, que é intitulado O Valor Comercial do Design. E esse estudo foi uma pesquisa realizada com mais de 300 empresas de capital aberto, que enfatiza o impacto significativo que o design pode ter sobre os negócios. E esse estudo ressalta como as organizações que priorizam o design, integram dentro dos seus processos estratégicos de tomada de decisão, tendem a superar os resultados, trazendo mais receita, trazendo mais lucro para as empresas. Isso demonstra o potencial do design para impulsionar esse sucesso empresarial. Então, agora, seguindo em frente, o nosso objetivo aqui também é explorar como esses princípios poderiam ser aplicados na indústria dos nossos palestrantes e compartilhar esses insights aí e discutir desafios e oportunidades para a integração do design nas lideranças estratégicas. Então, para abrir nossa discussão, eu queria começar pedindo para os nossos painelistas, complementar aí a apresentação deles, e fornecer para a gente uma visão geral de como o design influencia atualmente os setores e organizações. Passo a palavra para vocês. Quem vai começar? Baeta, Greg? Ordem alfabética. Vamos lá, Baeta. Democraticamente passado, né, Greg? Vamos lá. Vamos tentar contribuir um pouquinho aqui. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Muito bom estar junto aqui. A Avenue Code é uma parceira de longa data aqui da empresa, do Centro Digital, principalmente. Me apresentando rapidamente, meu nome é Guilherme Baeta, já estou há um tempinho na Braskem, 18 anos. Passei por diversas áreas, área de sustentabilidade, área de investimentos, planejamento estratégico, finanças, controladoria, liderei uma área de serviços, e aí eu fui convidado para atuar, liderar aqui um pouco da transformação digital da companhia, dentro do Centro Digital, desde o final de 2019. E falando um pouquinho da Braskem, a Braskem está num contexto que é uma indústria petroquímica, é a maior petroquímica em volume de produção das Américas, e a sexta maior do mundo. É uma indústria de base, vamos dizer assim, a petroquímica faz principalmente plástico, mas tem vários subprodutos desse processo produtivo. E o mais importante, dentro dessa mudança e trazendo para o contexto do design, a Braskem mudou muito a abordagem que tem tido nos últimos anos, e tem reforçado muito um conceito de circularidade, de economia circular.
Então, isso é muito importante, porque uma série de elementos, né, tanto da cultura, da estratégia e do modelo de atuação da companhia, convergem para o tema que a gente está falando aqui. Então, fiquei muito feliz com o convite, trazendo um pouco para a pergunta, né, da Paola e como que a gente vê o design influenciando o setor e a organização. Eu vou tentar estruturar essa resposta em grandes pilares e a forma que a gente avalia a maturidade de design dentro da nossa área, tá? Então, a gente avalia no aspecto de cultura, né, o design com cultura, alinhamento com a estratégia, os processos e o resultado que gera, que eu acho que é o foco aqui dessa semana, né? Agregação de valor pelo design, e é o que a gente acredita, né? O design só pelo design, por ter algo melhor, mais bonito, se custar mais caro e não agregar nenhum valor para quem de fato se beneficia daquilo ali, ele deixa de fazer sentido. Então, dentro do contexto que a gente tem na Braskem, a proposta de valor que a empresa tem para os colaboradores, né, para os nossos colaboradores, é interessante porque tem um elemento muito forte de design, né, que é o termo em inglês BUX, né? Então, B de ser você, de ter protagonismo, dos colaboradores poderem se posicionar e se sentir bem dentro desse contexto da empresa, e o X de User Experience, né, de ter uma experiência legal, não só na interação com sistemas e tudo, mas principalmente com as pessoas, do lado mais humano da companhia. Então, eu achei esse um elemento interessante, porque o que faz com que o design consiga permear e mostrar o seu valor, pelo menos na minha perspectiva, nas organizações, a gente pode ter duas óticas aqui, né? Uma é a importância que o design tem, e outra é a percepção que é gerada, né, pelo que o design entrega. Então, quando a gente fala da importância, eu acho que o design é fundamental, né? Quando eu cheguei nessa área, eu sabia muito pouco sobre design. E esse aprendizado contínuo e a forma de atuação e como a gente tem evoluído internamente vai muito além do que é desenvolver produto digital, da tela, daquele look and feel, né, que a gente quer ter uma experiência, né? Garantir que a gente está, de fato, explorando o design, por exemplo, para construir novos negócios. A gente tem uma parte de venture building aqui, e aí é toda uma linha de desenvolvimento, que o design é chave, né? E em outros aspectos, né? Também para garantir que no desenvolvimento desses negócios a gente garanta, né, um modelo de receita adequado, experiência, proposta de valor, até chegar no user interface, né, que é mais essa interface que a gente entende. E também a gente explora muito que a gente usa design no desenho, na solução, né, até o produto final. Então, a gente sai só do conceito também de interação pelo design thinking, pela facilitação e assim vai. Tem a parte do user interface, mas tem a experiência como um todo. Como que a gente desenha frameworks para desenvolvimento de produtos. Design é muito metodologia, né? E a turma, quem não tem um conhecimento mais profundo de design, parece que é muito só criatividade, facilitar, num nível muito raso, né? E eu tenho descoberto coisas muito bacanas, poderosas, que o design traz. Então, indo para o lado da percepção, eu acho que aqui é onde tem espaço para a gente crescer, sabe? Aprofundar mais no que é o conceito do design, onde o design agrega. A gente tem alguns exemplos aqui que eu queria trazer para vocês, do que a gente tem feito dentro da Braskem com design, e aí a gente pode falar mais, né, na nossa conversa aqui, o quanto que a gente tem trazido essa metodologia e a forma de avaliar as soluções, quer sejam desenvolvidas internamente, né, que a gente vai evoluindo desde um mock-up, né, de um rascunho ali até o produto final, garantindo o entendimento e a necessidade daquele usuário, daquele cliente, até um conceito que a gente contrata uma solução, mas a gente faz uma análise de maturidade de design ou de como que aquela solução atende ou não atende os requisitos que a gente quer, né? Então, não vou usar os termos técnicos aqui, eu acho que tem muitos designers aqui, né? Depois eu posso falar mais. Então, principalmente como a gente avalia a maturidade numa perspectiva de usabilidade e utilidade, né? Então, isso a gente tem feito e tem tido um retorno muito positivo. E aí o que a gente percebe é, à medida que a gente vai interagindo com as áreas e usando essa abordagem,
mais quantitativa, mais do que é a essência do design, a turma tem voltado e interagido e pedido mais, demandado mais da gente para aprender e usar mais esse tipo de abordagem. Tá? Desculpa, gente, falei demais, mas é um tema que, dentro do contexto que a gente tem passado, ele tem sido bem forte, bem interessante aqui na nossa jornada de inovação. Né? Nossa, isso só demonstra o quanto tem aí de espaço para as lideranças discutirem o tema, né? Então é muito, muito legal ouvir. Então eu vou passar a palavra agora para o Greg. Por favor, Greg. Boa. Estão me escutando? Legal. Bom, boa tarde para todo mundo. Só tem pessoas do Brasil aqui, Paula? Ou tem de outros países? Acho que hoje a gente só tem do Brasil, só brasileiros, no caso, mas Ah, tá. pessoas que estão em outros países. Temos Boa. pessoal que está no Canadá, em Portugal, mas são brasileiros. Bacana. Bom, primeiro me apresentando aqui, né? Sou o Leandro Gregório. O pessoal da C me chama de Greg, que é um apelido bastante difundido aqui dentro da empresa. Por ter vários Leandros e vários Gregórios aqui, ficou mais fácil me apelidar de Greg, né? Na verdade, meu chefe é gringo, ele não sabe falar meu nome direito, aí fala Greg, que tá tudo certo. Bom, obrigado pelo convite, Paola, pessoal da C, uma oportunidade ímpar aqui para a gente poder estar compartilhando a nossa experiência, desafios, um pouco de alegria e um pouco de sofrimento também nessa jornada aí de inovação, etc., né? Contando um pouco da minha história, por coincidência eu também tenho 18 anos aqui na Cargill, assim como o Guilherme tem 18 na Braskem, e eu sempre atuei na área de tecnologia, né, aqui dentro da Cargill. Na verdade, minha carreira toda é sempre dentro da área de tecnologia. Já fiz de tudo um pouco, desde desenvolvimento, gerente de projeto, gerente de produto, analista de negócio, arquiteto, um pouco de cada coisa. E às vezes as pessoas me perguntam como você conseguiu ficar tanto tempo assim numa empresa, né? Porque você ainda está tanto tempo assim numa empresa, né? E você, quando tem oportunidade, né, de trabalhar numa empresa grande como a Cargill, Braskem, as oportunidades assim são infinitas, né? Você cada hora está fazendo uma coisa diferente. É uma empresa feita de várias outras empresas, né? Bom, para quem não conhece a Cargill, depois dá um Google aí para saber um pouco mais em detalhes, mas é uma das big agribusiness aí do mundo. Acho que na América do Norte é a empresa de maior capital fechado que tem. E são uma série de segmentos, né? O nosso forte aqui na região, especificamente Brasil, né, que é o nosso quintal aqui, é basicamente a exportação de commodities. A gente compra commodities da linha da cadeia de produção, milho, soja, algodão, entre outros, e a gente origina, armazena tudo isso e a gente exporta e usa para mercado doméstico também. Mas a Cargill, ela não é só uma empresa de agricultura de campo, de fazenda, ela é uma empresa, a gente aqui da Cargill, a gente costuma brincar, que cada dia a gente aprende um segmento novo da Cargill. Produto que vai no amido do adoçante, na calda de sorvete do McDonald's, o óleo que frita as batatas do McDonald's, os ingredientes que vão num molho de tomate, o próprio molho de tomate, ração animal, enfim. E um dos grandes chamariz, né, vamos dizer assim, que a empresa vem se desafiando nos últimos tempos nós sobrevivemos os últimos 150 anos, né? Mas isso não é garantia que nós sobreviveremos os próximos 5 anos. E ter o cliente no centro é fundamental para tudo, né? Tem empresas centenárias aí sendo engolidas por empresas menores, empresas emergentes, e a tecnologia está cada vez mais abocanhando todo esse mercado, né? E acho que por conta desse hype, desse movimento, acho que começou a criar muito esse jargão, né, de transformação digital, e todas as empresas começaram a tentar entender o que é isso, vamos lá, vamos todo mundo fazer, e ter um pouco de euforia também, mas no final do dia, acho que dentro de segmento de cada empresa, como a gente consegue resolver os problemas dos nossos clientes, parceiros, etc.,
e, ao mesmo tempo, trazendo resultado para a empresa, né? E aí eu já faço uma ponte também do quão fundamental para nós também é esse capability, que a gente gosta de falar bastante aqui, mas essa área de user experience design, né? Eu também, assim como o Guilherme, eu caí meio de gaiato nessa área. Na verdade, eu tive que aprender bastante sobre a área de design, para poder até saber como que eu trabalharia com parceiros, fornecedores e profissionais do segmento. Mas eu acho que o coração de tudo isso que a gente está falando aqui, sobre ter o cliente no centro, resolver o problema, etc., para mim, não tem como você não sair do outro lado sem passar pela competência de design. Então, para mim, hoje, dentro do contexto do que a gente faz aqui, é fundamental, assim, também como o Guilherme comentou. Não tem como a gente resolver um problema sem entender se o problema é um problema, né? E se o problema é para quem e para quem quais são as hipóteses, quais são as soluções. Então, para mim, a área de design é uma área imprescindível, fundamental. Falando um pouquinho do departamento que eu cuido aqui hoje, a Cargill é imensa, tem vários departamentos, tem a TI, que é corporativa, e dentro da TI a gente tem várias caixinhas também, e uma delas é o Digital Labs, né? E o Digital Labs é uma área emergente dentro da Cargill, relativamente nova, tem mais ou menos uns 6, 7 anos, e essa área trouxe uma série de coisas relacionadas a inovação, trabalho em nuvem, métodos ágeis, trabalhar com esse conceito de produto, DevOps, etc. E eu fui gratificado aí em liderar essa área aqui na região, na América Latina, né? E eu caí justamente nessa área porque eu vinha de uma transição também de carreira, né? Eu vinha de bastante tempo aí trabalhando em PMO, em gestão de projetos, e eu percebi que tive justamente esse insight, né? Eu acho que a gente precisa começar não a deixar o que a gente aprendeu até agora de lado, porque essas coisas, elas coexistem, né? Mas tem outras coisas que o mercado está fazendo e a gente começou a direcionar a nossa energia para esse lado, né? Aí eu acabei caindo meio que com esse desafio aí de liderar esse time, e estamos aqui sobrevivendo até hoje. E dá boa tarde para os meus pupilos e pupilas aí que conseguiram se conectar também. Muito Boa. legal. Obrigada, Greg, pela tua visão. E vocês dois puxaram links bem interessantes, né, que é com relação à complexidade das estruturas corporativas, né, tanto o Cargill e a Braskem são empresas globais aí que têm uma série de variáveis que aumentam a complexidade, né, do negócio, aumentam a complexidade da gestão. E falando um pouquinho de benefícios e desafios, né, quais são os benefícios e desafios específicos que vocês encontram aí ao integrar o design nas suas abordagens de liderança, né? Olhando para o cenário que vocês têm hoje dentro da empresa, a questão da maturidade de design, né? Tem algumas questões aí que eu acho que a gente tem espaço para abordar também. Passei a bola, gente. Greg, ou vamos fazendo bate-bola? Democraticamente eu vou agora. Vamos lá. Eu vou destacar um pouco os desafios, mas não no sentido de que a gente tem só desafios, né? Para mim, como falei, é fundamental. Eu não me vejo e não vejo qualquer organização do tipo que queira resolver qualquer tipo de problema sem essa competência de design, né? Mas os desafios para poder sair de um ponto zero e para um momento que você fala, ok, isso realmente está fazendo sentido, está agregando valor, é uma jornada não tão rápida assim, né? Acho que o primeiro ponto aí é um exercício de humildade, dos dois lados, do lado de quem está contratando e do lado também profissional que está prestando esse serviço. Do lado de quem contrata, é muito comum a gente tá com uma dor, a gente contrata um profissional, isso serve para qualquer tipo de profissional, né, mas especificamente design. E vem o profissional e fala, ok, você tem que ir para esse caminho A, B, C e D. E a gente tem um viés, tem vícios da nossa carreira, da nossa empresa, e a gente acaba sendo muito resistente às vezes. Eu não vou fazer isso porque não vai dar certo, ou não vou por esse caminho.
que isso não vai funcionar, aqui não funciona esse tipo de coisa. Eu mesmo já me peguei várias vezes falando isso, e às vezes me pego, o pessoal me puxa a orelha e no final dá tudo certo. E o exercício de humildade aí é justamente a gente ceder, né? Falei, poxa, se eu estou contratando esse profissional, se eu estou depositando um voto de confiança, não é só contratar, eu tenho que realmente escutar e dar o benefício da dúvida. Acho que isso é um principal ponto. Pode parecer bobeira, mas isso faz muita diferença para as coisas começarem a desenrolar. Do lado do profissional ou do parceiro que presta serviço, cada empresa é uma coisa diferente, né? E dentro de uma empresa, cada departamento é diferente. Então, não adianta vir também com um framework gigantesco de metodologias, sopas de letras, etc., etc., se o profissional dessa área não fazer exatamente o que ele fala, né, o walk the talk, que é colocar o cliente no centro, a gente perde logo de começo, né? Porque você vai aplicar um novo conhecimento para resolver um determinado problema e nunca as pessoas viram aquela forma de trabalho. A desconfiança é o primeiro sentimento de todo mundo, né? Então, o profissional também tem que ter paciência, tem que se adaptar à característica daquela empresa, daquelas pessoas, tem que ter muito de resiliência também. Então, acho que esse é um desafio que a gente vem passando, acho que hoje a gente está bastante maduro em relação a isso, comparado a anos atrás, mas esse é um ponto. A área de design, particularmente, quando eu também comecei a cair de cabeça nisso, eu lembro que, na verdade, era para a gente começou o time aqui, do Digital Labs, era um time bastante pequeno, e a gente tinha um desafio de ir até um cliente nosso, que comprava a ração nossa, e entender um problema e propor lá uma jornada, um discovery, etc. Eu não sabia nada, não sabia o que era discovery, não sabia o que era protótipo, não sabia absolutamente nada, né? E, enfim, eu bati um monte de bati cabeça, errei, acertei, e aí foi a hora que eu falei, puxa, eu preciso de ajuda, né? E aí foi quando eu comecei a buscar parceiros, e um dos nossos parceiros aí, que é a Seno, nos ajudou muito. Mas o interessante é que o que eu fui aprendendo durante essa jornada é que, assim como outras áreas, a área de design, ela tem várias nuances, né? Não é uma coisa só. Então, design, tem área de pesquisa, área de discover, área de prototipação, área de engineer UI, é uma sopa de letras, né, e a gente se perde. Não digo o cliente, vamos dizer assim, né, o contratante ser especialista em todos esses segmentos, porque é justamente para isso que a gente conta com os parceiros, mas um desafio é a gente que está necessitando desse serviço, a gente também se especializar, a gente também buscar conhecimento. Porque senão a gente só fica escutando o que o profissional está falando e a gente não consegue criticar, né? É um pouco ali da vivência do dia a dia, né, o empirismo de, fiz isso aqui, deu errado, vou para o outro lado, mas quem está buscando iniciar nesse processo de inovação e contar com profissionais dessa área, precisa buscar conhecimento, né? Porque design não é uma coisa só, é um ecossistema de muitas outras coisas. Acho que um ponto também de bastante desafio, e como eu falei, né, no início, sobre toda essa energia que as empresas colocam hoje de transformação digital e coachings para lá, coachings para cá, etc. Um desafio bastante importante que a gente precisa trabalhar no começo é o foco e eliminação de ruído, né? É muito comum empresas que estão começando criar grupos de estudo, workshops A, B, C, D, mas aí é como o próprio Guilherme falou, se você tem uma Ferrari que é o design, uma ferramenta dessa, e você não conseguir resolver os seus problemas, melhorar os seus leads na área de vendas, melhorar o seu relacionamento com o seu cliente, você realmente não resolver problema, essas coisas todas se desfarelam, né? Então sai a euforia e vem a realidade. Então isso é uma coisa que os profissionais de design precisam ajudar bastante as empresas que estão iniciando, né? Que é aterrissar e falar, legal, tudo, euforismo aqui, mas a gente precisa botar a mão na massa e fazer a coisa acontecer, né? De benefício que eu posso citar, de novo, é uma jornada, né, que a gente vem passando, mas eu consigo quantificar hoje, de maneira
um pouco subjetiva, mas a gente vem percebendo que a gente tem tido mais acertos do que erros, né? Porque no final das contas é assim, eu tenho um monte de iniciativa, vários clientes, vários projetos, times, eu tenho as equipes de design nos ajudando, e tudo isso, você tem uma lista gigantesca de um monte de iniciativa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, em média, e aí é a experiência minha, tá? Não é uma métrica de mercado. Projetos de tecnologia, pelo menos uns 50% cai por terra, né? Na metade. E chega um tempo que o projeto ele caduca. E a minha experiência como cliente, né? E aplicando essas técnicas e esse capability design em todos esses projetos, para mim foi bastante visível que pelo menos a gente saiu dos 50% e foi para uns 80% de acerto, né? Os 80% da minha cabeça aqui é a quantidade de iniciativas que a gente fez que deram mais certo do que errado. Então, para mim, isso foi bastante gritante, assim, como benefício. E acho que, por último e não menos importante, para destacar, esse capability design, o que vem tudo com esse ecossistema, os profissionais, as técnicas usadas, o resultado por si só, faz com que as áreas, né, que demandam o nosso serviço também, porque eu também sou fornecedor interno de vários clientes, né? A gente tem percebido um desejo maior de áreas de negócio de querer trabalhar mais com a gente também. E a área de design tem sido crítica nesse processo de fazer com que os nossos clientes aqui tenham o desejo de continuar trabalhando com a gente. Acho que é isso. Já Obrigada. vendi o peixe aí. Mas foi Obrigada. de coração. Passo a palavra para o Baeto, então, para a gente ouvir ele aí. Vou tentar complementar aqui, mas fica difícil depois desse testemunho aí do Greg. Mas eu vou fazer, igual o Greg trouxe, começando pelos desafios. Eu acho que dentro da dinâmica que a gente tem aqui na empresa, um desafio muito grande é numa questão que está mais enraizada, que foi esse ponto mais para o final que o Greg trouxe. E aí eu vou trazer só uma outra perspectiva, né? O que a gente conhece, o nosso passado, a nossa maneira de atuar, era muito baseada em projetos, né? Forma de solucionar problemas, você tinha um ambiente que era menos volátil, que era menos complexo do que o que a gente tem hoje. Então, como que a gente resolvia problemas no passado tem mudado muito, né? Atualmente, eu diria nos últimos anos, de uma maneira muito acelerada, e isso faz com que as pessoas tentem voltar para um lugar seguro, né? E desafiar e não serem, né, não acreditarem muito no que essa abordagem traz. Então, transformar esse modelo de projeto para produto, né, desenvolvimento de produto, e que aqui eu gosto muito de fazer relação com processo, né, que a gente é uma indústria de processo, que é um processo contínuo. Então, às vezes, quando a gente fala, produto digital, o pessoal fala, mas o que é o produto digital, né? Então, ele é contínuo, ele tem que cumprir várias etapas, mas ele não tem início, meio e fim, né? Você está continuamente ali interagindo com aquele produto, melhorando, entendendo as necessidades e vai evoluindo de acordo com a necessidade e com a experiência que se tem, né? Então, acho que esse é um ponto super importante de entender que o contexto e o ambiente de negócio, ele mudou, né? Independente de qualquer empresa que exista hoje, o Greg também trouxe alguns elementos, né, de disrupção de mercado, de alguns setores que sofreram muito mais e tiveram que se reinventar muito rápido, né? Eu acho que a Cargill e a Braskem, nesse aspecto, têm uma similaridade em relação à infraestrutura e à base que elas estão posicionadas, que são empresas que têm mais dificuldade de sofrer uma disrupção muito grande num espaço de tempo curto, mas a gente já começa a ver movimentos nos dois segmentos, né? Lógico que para ganhar escala e para começar a atuar nesse mercado é uma barreira natural. Então, assim, acho que o design tem um papel crucial nesse ambiente, né? A questão da implementação, quando você pensa nessa modalidade de projeto, você quer definir tudo antes, mas à medida que você vai evoluindo, as coisas vão mudando, né? E aí você vai ficando um pouco refém de querer cumprir aquele cronograma, aquele escopo, aquele modelo que estava pré-definido. E aqui eu acho que uma dificuldade também, é um desafio, uma dificuldade de
de fato, acessar quem é o usuário final, né? Ou aquela persona que representa aquele usuário final que vai fazer com que aquela solução ela se desenvolva e ela tenha a melhor aplicação dentro da companhia. Então, assim, pelo menos nesses últimos anos, a gente desenvolveu mais de 40 produtos internos e tem atuado muito fortemente nessa perspectiva. Esses foram elementos que a gente, de fato, teve um desafio grande. Agora, trazendo para os benefícios, um ponto que a gente conseguiu perceber, um valor, né? Eu falei um pouquinho na pergunta passada, mas uma atuação que o design trouxe de maneira muito positiva foi uma criação que a gente fez do Design Scorecard, onde a gente avalia aquele produto, né? Quer seja aquele produto de prateleira, né? Então, você vê em relação à usabilidade e de fato, o quanto que a gente vê de utilidade e de benefício naquela solução, porque você consegue comparar, né? A gente tem uma lógica de tipo, não, então, se a lógica é atender a necessidade, você sempre vai desenvolver as soluções internamente. Não, a gente, preferencialmente, a gente não desenvolve, né? Porque a gente não é uma empresa para desenvolvimento de software, mas a área em si, quando a gente entende que não faz sentido, que não tem uma solução de mercado que vai trazer esse benefício da forma que a gente espera, a gente acaba desenvolvendo. Então, hoje, no nosso portfólio, só para vocês terem uma ideia, cerca de 60% dos nossos produtos são desenvolvidos internamente e 40% são contratados, né, dentro desse portfólio de produtos que a gente tem. E aí, os benefícios, eu posso dar vários aqui como exemplo, mas eu queria muito reforçar essa questão da eficácia e da eficiência que o design traz, né? O Greg trouxe aí alguns exemplos, até de taxa de conversão não só de POCs, né, de MVPs ou de desenvolvimento de produtos, mas aqui eu acho que o mais forte é como que a gente foca sempre no usuário, no cliente, como eu falei antes, no que realmente gera valor. Então, você parte de um problema e de um indicador que ele está ali definido, né? E o nosso foco é gerar valor através daquela dor, né? Daquele problema que foi colocado. Então, o que a gente faz é garantir que essas coisas estão conectadas e que a gente não está distanciando o valor do produto que está sendo desenvolvido, né? E aí, aqui, a gente também acabou desenvolvendo algumas formas, né? A gente tem um design system integrado, que é um storybook que a gente desenvolveu. Então, isso economiza tempo tanto do time de trabalho como de desenvolvimento, né? Parece um negócio simples, mas para o time de desenvolvimento, o design também é chave, né? Eu acho que a gente fala pouco isso, a gente traz mais essa interação mais alto nível quando a gente está falando, né, no nível de liderança. Mas quando você olha na característica do time de trabalho e o quanto que você vai encadeando as ações, né, desses times multidisciplinares para gerar o valor do produto final e transformar as histórias de usuário, né, ou do cliente ali em features ou funcionalidades naquele produto que de fato vão entregar aquele valor, o design tem ali um papel crucial, né? Outro ponto, teste, validação, tomada de decisão rápida e barata, prototipação é chave nesse processo. Desculpa, gente, estou chovendo molhado aqui, mas a gente tem que reforçar, porque são benefícios muito óbvios, muito claros que o design traz, né? E muitas vezes aquela percepção de tipo, poxa, vocês estão gastando, sei lá, um tanto de dinheiro numa fase muito inicial. Você podia simplesmente planejar e gastar mais e entregar o produto pronto. Não, na verdade o que a gente vê é que dentro dessa carteira e desse portfólio que a gente tem, o fato de conseguir matar cedo, né? Essa taxa de conversão que a gente acompanha é isso. Quantas iniciativas a gente matou e quantas a gente entregou e o nível de inovação que cada uma tem, né? A gente vê que gasta dinheiro de maneira mais associada ao valor que o produto gera e de uma maneira mais efetiva, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o nosso portfólio, na média, se eu pego tudo que eu falhei, de dinheiro que eu coloquei e que deu errado, ou de iniciativas que não têm um valor financeiro diretamente associado, porque a gente também faz produtos relacionados à segurança de pessoas, de processos, de experiência do cliente, né? O meu retorno é acima de 10 vezes o valor investido. Então, assim, o modelo dá certo. A gente consegue comprovar aqui, né, que ele é eficaz.
Então, esse tem que continuar sendo o foco. E o design está aqui para isso, né? Vamos para frente, senão a gente vai parar na segunda pergunta. Bom, eu esperava que essa atividade fosse ser incrível, mas tá assim, tá sensacional ouvir vocês, ouvir os pontos de vista da liderança, né, de não designers, o que é muito importante, porque o pessoal que vem com background de design tem isso muito, né, muito intrínseco em si. Então, ouvir vocês está sendo incrível. Bom, falando um pouquinho sobre, né, impulsionamento e inovação, acho que vocês trouxeram pontos importantes aqui com relação às fases do design, né? Também falamos sobre as dimensões do design, o Greg trouxe, o Baetra trouxe também essas dimensões dentro dos negócios, né? Que não é só, que perpassa um pouco a questão da forma e da função e entra em um nível muito mais estratégico do que a gente geralmente imagina. Então, falando sobre impulsionamento e inovação, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês de como o design gera inovação dentro desses respectivos setores, né? Dentro das respectivas áreas, e que impacto isso tem no modelo de negócios. Se vocês quiserem trazer algum exemplo, se quiserem trazer algo prático, fiquem à vontade. Eu vou ser até bem curto nessa resposta, porque ela tem muito a ver com o que o Guilherme falou anteriormente. Assim, a gente precisa... Acho que o grande desafio de inovação é você entender que para inovar é acertar o problema, né? Acho que começa por aí, acertar que problema eu preciso resolver, né? Porque inovar por inovar fica muito vago. Eu lembro nos primórdios, alguns anos atrás, aí, quando eu comecei a participar mais desse tipo de áreas, né, de Digital Labs, etc., e a gente começa a estudar um pouco sobre tecnologias emergentes, Machine Learning, IA, IoT, etc., e hoje, inclusive, né, tem até tendo um hype aí de inteligência artificial, que não é um assunto novo também. Alguns meses até atrás falava-se de metaverso, também foi ali um hype, etc. Acho que o grande desafio da inovação de novo, focar, você acertar que problema você quer resolver, para quem você quer resolver, né? E não é fácil, né? E não tem almoço grátis, como a gente costuma falar, porque você tem que tirar toda a questão de ruídos e euforia, né, da frente, e ir na prática, ir a campo, entender realmente qual o problema, entender se aquele problema realmente é um problema. E tem uma série de projetos de inovação que caem por terra, né, porque eles começam justamente com um enunciado assim: esse projeto de inovação vai implementar uma inteligência artificial que vai dar ré em foguete, né? Não que isso seja um absurdo, né? Mas coisas assim muito fora da realidade, alto nível. E esse trabalho de design, ele é extremamente importante justamente para aterrissar e responder uma simples pergunta: esse problema realmente é um problema? Para quem que é esse problema, né? Então, independente se você vai resolver se você vai inovar mais ou menos, que é muito relativo, porque aí você começa a entrar também num campo de, putz, o que significa inovar para mim? Não necessariamente a mesma coisa para o Guilherme, mesma coisa para a Paola. Dentro de uma empresa, inovação também diferencia muito do ponto de vista de várias pessoas. E inovação também não é nada novo, né? A gente inova desde quando a gente se entende por ser humano, né? Então, acho que o ponto chave por trás dessa questão de impulsionar a inovação é você medir resultados, né, no final do dia. Então, se você definiu qual o problema, identificou o problema, e como pelo menos da maneira que eu vejo, como eu vejo a área de design impulsionando a inovação, né, medindo, não tem muito outro caminho. Então, falar,
eu tenho constatado isso, né, nas iniciativas, nos projetos que a gente tem tocado? Sim. Como? Eu vejo que a aderência, a gente também desenvolve muitos produtos, né, e também implementa em produtos externos. Existe uma métrica básica que é métrica de produto sobre aderência do usuário final, cliente, etc. Né? Se a aderência é baixa, o design está sendo mal utilizado, ou o problema não é um problema. Né? Então começa por aí. Então, de todas as experiências que eu venho tendo nos últimos anos, sim, a área de design tem impulsionado a inovação, e como a gente mede isso, indo na ponta do lápis e falar, ó, eu estava nesse status quo e a gente chegou no nosso estado desejado, e o design está no meio, é o que está intermediando. Não tem muita firula, não tem muita mágica aí, né? Acho que você precisa realmente medir o que você está fazendo, senão você não consegue quantificar. Perfeito, Greg. Baeta, tá contigo. Um ponto que é bem interessante aqui, e aí enquanto o Greg falava, eu fiquei refletindo aqui, tinha alguns processos e alguns elementos da empresa que eles ou não existiam, ou eles ainda eram muito incipientes, né, pelo fato de não ter esse olhar de design. Então, eu estava fazendo uma retrospectiva aqui na minha cabeça de como era antes, né, da nossa área e do que a gente tem implementado e como está hoje. Então, assim, eu acho que gerou impacto de diversas ordens, né? O design trouxe uma série de benefícios, desde um modelo, como eu comentei, de ter a Braskem tem um brand center, né? Normalmente as empresas têm, mas era um brand center muito focado no marketing, não o quanto que o design contribuía de maneira, né, mais técnica e direcionada para gerar valor a partir daquilo ali. Então, a gente conseguiu trazer outros elementos e tem uma super parceria com o time de marketing e comunicação hoje em dia. Reforçamos esse brand center e evoluímos com ele, né, para a parte de ter um design system mesmo e começar a desenvolver elementos, não só para os produtos que vão ser desenvolvidos, mas muito do que a gente fala de low code e no code hoje em dia, que você quer dar autonomia e passar isso para o próprio usuário, né, gerar produtos ali de fácil uso e analytics, eles começam a ter elementos da própria empresa, né? Então, as coisas não ficam cada coisa num padrão completamente esdrúxulo, né? Então, isso é um pouco de uma perspectiva de que não precisa de um treinamento muito profundo em design e você já gera um efeito importante ali de interação, né? Outros elementos para aumentar a eficácia nessas interações, a gente faz sprints de inovação, então, como entender exatamente, mapear as dores e direcionar isso para um backlog, né, de desenvolvimento de produtos e de soluções na empresa, que a área vai perceber ali como que a coisa evolui. A questão da produtividade e como a gente interage de uma maneira melhor, né? Eu acabei não falando de maneira explícita, mas eu acho que o design tem um papel muito importante na questão da diversidade e inclusão dentro da empresa, né? Minha experiência inicial aqui no Centro Digital foi interessante, porque eu tinha um time muito diverso, e aí a forma de cada um contribuir, colaborar e estimular isso, o design foi muito chave, né? O design facilita, até desenhando os modelos de interação, tem gente que não quer falar, mas a gente chega lá num mapa colaborativo, né, num whiteboard, e aí, às vezes, a pessoa que não quer falar, ela vai colocando os post-its e tudo, e é que mais contribui, né? Dentro da solução que a gente quer. Então, eu acho que dá voz, o design viabiliza algumas coisas a dar voz, né, para os diversos tipos de colaboração. A gente tem exemplos aqui muito específicos, eu não vou entrar muito no caso a caso, mas programa de ideias é muito baseado em design, desenvolvimento de novas ventures, gente, isso aqui é design na veia, assim, desde do processo de research, né, todo o desenvolvimento e o que eu preciso fazer para entregar um novo negócio, um novo produto, entender o mercado, aqui é chave, né? Desenvolvimento de produtos digitais, eu já falei, assim, a gente desenhou desde o framework para saber como que você sai de uma ideia até entregar um produto, né, com seu potencial inteiro de escalar desenvolvido e sustentado, inclusive nas interações, né, estágio a estágio. Então, é muito bacana o quanto que
todos esses frameworks, né, e o uso do design de uma maneira mais completa possível, e cada dia eu descubro um benefício novo do design, sabe? Isso é muito interessante. Antes, para mim, o design eram 3 caixinhas. Agora já é um portfólio inteiro aí de soluções. Então, acho que a inovação traz esse benefício e cada vez mais a gente tem que ir combinando as coisas, né? Não é só o design, não é só agilidade, não é só inovação. Acho que as coisas vão se complementando, os temas, né? Nós estamos chegando aí nos 10 minutos finais da nossa atividade. Lembrando que se o pessoal tiver alguma dúvida que gostariam de endereçar aí para os nossos painelistas, pode mandar no chat para a gente. E a gente falou um pouquinho até então de contexto atual, né, das áreas, impulsionamento e inovação, e agora, para a gente passar para essa fase final do nosso painel, eu gostaria de provocá-los a falar sobre perspectivas futuras, né? Como que vocês veem a evolução do design dentro dos setores, né? Qual o potencial para novas oportunidades de negócio dentro dessas estruturas tão diferentes, né, no setor agro e no setor petroquímico. E com isso a gente daí abre para alguma pergunta que a gente tenha no final e encerramos a nossa atividade. Boa. Acho que o primeiro ponto, Paola, é democratizar o design, né? O design, ele não é e não deve ser exclusivo de um departamento A a um departamento B. E aí está um grande desafio para todas as empresas que estão trazendo agora esse conhecimento do mercado. Existe uma tendência, geralmente, em empresas, né, que a gente geralmente se coloca em caixinhas, né? Agora eu vou implementar uma área de design, né? E tudo acontece na área de design. E isso é uma coisa que, assim, a gente conversa bastante dentro da Cargill. Outro dia mesmo, um colega de um outro departamento falou, eu queria contratar um design, mas eu fiquei sabendo que a sua área tem design também e tal. A gente conversando um pouco, eu falei, no final das contas, era para falar que ele não tinha budget para com a gente, etc. Eu falei, cara, design não é exclusivo da nossa área aqui, né? Design é um capability, é um profissional como outro qualquer que tenha, que você consegue aplicar em qualquer coisa, não só em desenvolvimento de software, né? Você pode aplicar ele em qualquer coisa mesmo, né? Para resolver qualquer tipo de problema. E então, pelo menos dentro do que eu vejo como perspectiva futura, eu acho que é contribuir para essa cultura, né? Dentro do que eu tenho controle aqui. E o que eu vejo a empresa também indo nesse caminho, de ver um crescimento acontecendo exponencial lá na frente, de várias áreas dentro da empresa investindo nesse capability de design, né? Óbvio que vai ter variações de tipos de design dependendo do departamento. E, para mim, basicamente, o design, ele está intrínseco, ele está associado diretamente ao crescimento de qualquer empresa. Então, se uma empresa está crescendo ou está buscando maior crescimento, quer inovar, para mim não existe, não ter o design no meio, né? Para mim ele é proporcional ao crescimento de uma empresa. Se uma empresa está crescendo sem design, é um risco grande, né? Vamos dizer assim. Acho que é isso. Bem rápido, vou só pegar esse ponto do Greg, concordo completamente. Eu ia trazer exatamente esse elemento, né? Acho que o design não é moda, é uma tendência, de fato. E mais do que tendência, já é uma realidade muito consolidada, né, nesse ambiente que a gente está inserido. A grande questão é como que a gente consegue converter isso, que vem muito forte de alguns segmentos, de maneira generalizada, né? Então, o que a gente fez aqui na Braskem foi definir o design como uma competência, a gente chama de competência cross, né? Que é uma competência que você tem que saber o mínimo para interagir dentro de um ambiente de times colaborativos, e que também é uma especialidade. Então, assim, a gente tem hoje uma carreira técnica que um designer consegue entrar aqui na empresa, se desenvolver até um especialista no nível alto, e isso mostra a importância e a valorização do tema
de maneira corporativa, né? Então, são duas vertentes que são chaves dentro do modelo de desenvolvimento que a gente entende que tem que ser bem sucedido, né? E aí, essa forma com que a gente tem feito, óbvio, dependendo do nível de interação que você tem e ao tipo de exposição, você vai ter ali um nível de conhecimento e uma responsabilidade dentro dos times. Mas é algo que todo mundo vai saber, ou pela prática, ou pela teoria, né, para daí aplicar, um conhecimento necessário, né, no mundo, no contexto que a gente vive hoje. E aí essa disseminação ela vai acontecer de uma maneira direta, né? A gente está num ambiente cada vez mais digital, claramente a gente vê com a oferta que também se tem, né, e as facilidades que a gente tem nesse mundo digital, que se não tiver o design, não tiver a essência ali, a adoção cai e aí seu produto perde valor. Então, os números, como a gente falou no início aqui, né, o mais importante é você estar muito direcionado e focado no valor, e a partir do valor, eu acho que o design contribui muito para fazer com que essas soluções elas evoluam, né, e a gente consiga colocar energia no lugar certo. Quer seja para aquela solução ela ser mais eficiente, né, em performance, em consumo de dados, em acesso aos dados, em entregar um retorno mais adequado para aquele cliente, para aquele usuário, ou quer seja para apoiar num processo de desenvolvimento de novas soluções. Então, acho que o design, ele não tem como você ter um futuro sem passar por esses elementos e sem passar pelo tema que a gente tem falado hoje, né? Eu ia encerrar com as considerações finais aqui, perguntando quais dicas vocês dariam para as empresas que ainda não trabalham, né, não entendem ou não utilizam o design nas suas estruturas, ou líderes que também ainda não internalizaram a importância do design. Mas eu acho que essa última fala de vocês dois aí acabou concluindo muito bem isso, e deixo aberta aí para mais alguma consideração final para a gente poder encerrar. Também queria agradecer muito, muito, muito a presença de vocês. A gente sabe que as agendas são super atribuladas aí. Então, em nome da Avenue Code e da Dot Design, muito obrigada pela participação nesse painel. Esperamos repeti-lo em breve no nosso Bridge, que é o nosso evento presencial, para que a gente possa aprofundar aí essas discussões tão relevantes para a gente com essa visão de liderança. Maravilha, eu agradeço muito o convite, bem legal participar aqui com vocês, Greg, Paola, Ana aí também na facilitação. Eu acho que as empresas têm evoluído nesse caminho, e inovação é chave para qualquer futuro, né? Então, assim, eu acho que o design está diretamente ligado a esse processo de inovação, e cada vez mais a gente vai fazer com que as coisas andem juntas e façam mais sentido, né? Então, não é a hiperespecialização, mas é o quanto que a gente consegue, dentro pegar o melhor de cada um, né? Das especialidades e da colaboração, para gerar produtos que se sustentem por mais tempo, né? E que a gente vá na essência. Eu acho que a grande questão aqui é o valor que isso gera, não só para as pessoas, mas para as empresas. E aí isso acaba se tornando o assunto inquestionável, né? Uma vez que você coloca isso na mesa, naturalmente vai ser um movimento que ele vai se impor, né? Agradeço também, Paola, Guilherme, aí, pela oportunidade de conhecer e participar do painel aqui. Estou aí nas redes sociais, LinkedIn. Alguém quiser bater um papo depois também aí, trocar figurinha, fica à vontade. Acho que uma última dica aí que eu deixo também é assim, não esperem o ótimo é inimigo do bom, né? Como costumam dizer. Não espere um mundo perfeito para começar as coisas, né? Tanto o Guilherme quanto eu aqui, a gente bateu e vem batendo bastante cabeça. E assim, o segredo é começar, né? Não tem... Cada um vai encontrar o seu próprio caminho, né? O que serviu para mim, algumas coisas servem, outras não nem tanto assim para o Guilherme, vice-versa. Não existe uma versão única dos fatos, né? A gente tem que
e fazendo um tailor-made aí do que funciona para a gente. Mas o segredo é começar. Começa, erra, acerta, bate cabeça, vai. O exercício de humildade é importante, acho que é por aí. Bacana. Perfeito. Pessoal, fiquem ligados aí na nossa Design Week, então, nós teremos ainda bastante atividades até o final da semana. Novamente, muito obrigada aos nossos painelistas. Foi muito bom ter vocês aqui conosco. Fiquem ligados. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau. Até mais.